Primeiramente, obrigado pela oportunidade, time da iTrust, obrigado aí a todo mundo que separou um tempinho para poder ouvir um pouquinho aí a gente. Vou falar um pouquinho sobre como que as 2 áreas de mercado dentro da área de identidade se alinham, PAN e IAM. Compartilhar minha tela aqui só para a gente começar. Beleza. Dentro do mercado de identidade, pessoal, dentro do ecossistema IAM em si, a gente tem muitas vertentes. E a ideia é compartilhar com vocês uma dessas vertentes, como que a gente ajuda as empresas a, de fato, elevarem o nível de segurança corporativa na área de identidades, e o PAN, ele funciona exatamente para isso, tá? Então, vocês vão conhecer um pouco mais aqui informações sobre como que o PAN, ele pode ajudar as empresas dentro do seu ecossistema de segurança de identidades, criação de políticas focadas no usuário privilegiado. Então são vários desses pontos que a gente vai começar a falar aqui agora. Antes de entrar no tema em si, eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre dados de mercado, importância e tudo mais, e quero retomar aí um assunto que o Carlos começou a falar sobre o começo do webinar a respeito de cenários de mercado, números e tudo mais. Como vocês puderam ver nos dados que o Carlos apresentou, os números eles não são pequenos, tá? O mercado em si apresenta vulnerabilidades em diversos segmentos de empresa, então você está num segmento X ou num segmento Y, isso não vai fazer tanta diferença de que, eu preciso proteger as minhas identidades ou eu não preciso. Diversos tipos de segmentos olham para a segurança de identidades. Então você, independente do tipo de área em que esteja, precisa olhar para a proteção de identidades, proteção de acessos, criação de políticas, cenários bem definidos, e é esse o tipo de discurso que vocês vão ver aqui no evento o dia inteiro. Não quero fazer diferente, quero também reforçar a importância da segurança de identidades, tá? Trouxe alguns pontos aqui para a gente discutir brevemente. A própria proteção de ativos críticos é um ponto extremamente importante quando a gente fala de fronteira de proteção de identidades, tá? Afinal, eles controlam, né, os acessos e as informações aos recursos vitais que a gente tem no dia a dia. Quando a gente olha para um cenário de criação de política de identidade, um cenário de proteção de identidade bem definido nas empresas, a gente começa a aumentar a nossa produtividade, mitigar riscos, fazer com que a empresa esteja com uma segurança corporativa mais elevada. Só traz benefício para todas as companhias quando a gente olha para a segurança de identidades, tá? Tem muitas falas aí no mercado, e eu gosto de trazer uma delas aqui para vocês hoje, de que não importa o tanto de investimento que eu utilize na minha empresa para a área de segurança. Eu posso gastar milhões em um projeto de firewall, em um projeto de WEBA, em um projeto de DLP. Tem muita tecnologia na área de segurança e eu posso gastar milhões com isso. Às vezes a empresa até separa milhões ali anualmente para fazer um investimento forte em antivírus, em firewall, em tecnologias ali que às vezes são consideradas como transacionais que o mercado está acostumado, né? Mas não importa o tanto de milhões que eu gaste. Se eu deixar o acesso ao console de um firewall, o acesso ao console de administração do meu antivírus ou de qualquer outra tecnologia de segurança que eu tenha, de forma exposta, ou seja, a exposição de uma senha ou a utilização de uma senha fraca de uma console de um firewall, isso vai trazer uma vulnerabilidade gigantesca para a empresa. Afinal, eu gasto milhões para deixar ali a minha senha admin, por exemplo. Já vi isso acontecer em grandes empresas, inclusive. Então, quando a gente fala de investimento na área de segurança, a linha de identidade tem que ser uma das primeiras defesas que precisam ser investidas, porque eu tenho que ter políticas bem definidas, eu tenho que me preocupar com os riscos que existem de ter credenciais fracas no meu dia a dia, e eu não preciso me limitar somente a soluções de segurança que são transacionais, que já são de costume ali do mercado. Eu preciso olhar para a segurança de identidades, afinal, nenhuma solução de segurança ali vai estar 100% segura se ela tem uma identidade fraca por trás dela, né.
Então, esse é o tipo de discurso que eu gosto de trazer para todo mundo, que eu gosto de falar, tá? Eu acho que é importante a gente, apresentar aqui e reforçar. Além de todo esse discurso em si, obviamente, muitas empresas sofrem com a área de regulamentações, cenários onde eu tenho que olhar para uma proteção de dados envolvendo LGPD, cenários de certificações internacionais, como uma ISO 27001, cenários de SOX, às vezes até uma certificação mais focada e alinhada para certas segmentações de mercado, como o PCI DSS. Então, existem diversas regulamentações que já fazem com que a empresa tenha que olhar para uma segurança de identidades. A conformidade regulatória ela é muito importante. E tem empresa que às vezes não pode nem operar se ela não tem uma política de identidade bem definida. Tá? E se você não tem, recomendo ficar aí acompanhar um evento que tem bastante dica e conteúdo de como olhar para um cenário de proteção de identidades. Vamos entrar agora dentro desse discurso sobre o que é um acesso privilegiado, né? Tem muita gente que, quando vai começar um projeto de proteção de identidades privilegiadas, né, um PAN, vocês já vão entender um pouco mais o que é um PAN em si, perguntam para a gente, mas o que eu considero um acesso privilegiado, né? O que é, de fato, um acesso privilegiado ali no meu dia a dia, tá? Eu gosto de dizer que isso daqui muda de empresa para empresa. É difícil a gente estabelecer uma regra, mas o que a gente faz é compartilhar dicas com as empresas para fazer com que cada pessoa tenha definido o que é um acesso privilegiado e o que a gente tem que olhar para proteger, tá? Tem empresa que fala que um acesso privilegiado é todo mundo ter uma conta no meu Office. Já ouvi isso já no mercado. Tem empresa que fala que todo acesso privilegiado é o time inteiro de TI. Todos eles são privilegiados. Então, a gente ajuda essas empresas dentro dos projetos de segurança de acesso privilegiado a definir e não só definir quais são, mas também o nível de criticidade. Afinal, eu posso ter empresas que têm credenciais privilegiadas mais importantes do que certas outras credenciais privilegiadas. Então é importante a gente definir isso aqui. Quando a gente fala sobre o conceito de acesso privilegiado, eu gosto de olhar para alguns pontos quando a gente entra em algum projeto para entregar um cenário de PAN. Primeiro, a gente tem que olhar para identidades que possuem permissões elevadas. Tá? Então, se eu tenho uma console de administração de um software X, que a minha empresa usa ali no dia a dia, pode ser que todo mundo que tem uma conta naquele software não seja usuário privilegiado, mas o administrador que configura todo aquele software e tem acesso a credenciais, a configurações, a certas permissões elevadas, a gente já começa a olhar para, opa, esse carinha aqui dentro daquele software, ele possui um tipo de acesso privilegiado naquele software. Tá? Então, eu gosto de separar quando a gente está fazendo um projeto, ativo por ativo. Tá? Quando eu estou falando ativo aqui, pessoal, estou querendo dizer um sistema web, um servidor, um switch, qualquer tipo de ativo que uma empresa possua hoje, tem ao menos uma identidade privilegiada. Tá? E a gente tem que olhar para essa proteção, tem que olhar para um cenário de elevação de privilégio, muitas vezes. Tá? Afinal, a ideia não é tirar o acesso privilegiado do pessoal, mas sim gerenciar, compartilhar quando for necessário o acesso e auditar. Vocês vão ver como fazer tudo isso na prática, tá? Quando a gente entra nesse conceito de acesso privilegiado, existem diversos exemplos que a gente pode falar aqui deles. Vou comentar somente um aqui para não atrasar todo o resto que eu quero falar para vocês. É, Se eu tenho um desktop que é entregue ao meu colaborador, eu posso construir para ele um acesso privilegiado de um acesso administrativo naquele computador, por exemplo, sem ter que deixar isso liberado para ele a todo momento. Isso é algo muito utilizado para cenário de ambientes de desenvolvimento, onde o dev ele tem que ter um acesso administrativo na máquina dele, e às vezes a gente consegue olhar para esse cenário e construir políticas bem definidas sem atrapalhar o dia a dia do desenvolvedor. Então, tudo que tiver permissão elevada, seja algo voltado para uma linha administrativa, a gente considera como acesso privilegiado e a gente tem que proteger esse tipo de acesso de forma mais transparente possível para não atrapalhar também o dia a dia do usuário. Tá? Então, empresas que possuem usuários com direitos especiais, com as permissões elevadas, empresas que já têm bem definido um certo organograma, um certo contexto de sistema, né? Isso é algo muito tirado de empresas que já investem em tecnologias de IAM, por exemplo.
A gente olha para esse contexto de sistema e começa a colocar isso dentro do projeto de PAN que a gente vai construir, para empresas ali que já desenvolveram uma certa maturidade na área de IAM, de segurança de identidade e acesso. Ah, legal. Falamos aqui sobre identidade privilegiada, falamos aqui sobre algumas importâncias, mas quais são os principais desafios ali? Às vezes tem muita empresa que sabe o conceito, sabe da importância, mas tem certos limites, por assim dizer, para conseguir evoluir num projeto de gestão de acesso privilegiado por conta de certos desafios. E eu trouxe algum deles aqui, caso você aí que está ouvindo essa apresentação esteja enfrentando alguns desafios, comenta aí que vai ser legal discutir sobre eles e a gente pode compartilhar até algumas dicas aí. Mas, falando um pouco sobre esses desafios, tem muita coisa, tá? Tem empresa que tem limite de braço, então tem aquele famoso carinha do TI ali que é o responsável por segurança, é o responsável por tudo, e ele não consegue construir um projeto de gestão de identidade, quem dirá um projeto de gestão de acesso privilegiado, né? Então, falta de braço é uma coisa importante. Às vezes, aquelas pessoas que já tem uma certa maturidade de segurança, isso pode ajudar, mas tem uma visibilidade muito limitada na empresa, ou às vezes entrou na empresa e a empresa é espalhada em diversas localizações, e isso dificulta um pouco o rastreamento e monitoramento, né, dos próprios acessos privilegiados. Então, se eu estou na minha empresa aqui e eu tenho um amplo cenário de usuários, amplos sistemas, amplos servidores, tudo de forma ampla, eu tenho uma certa visibilidade limitada. E isso pode dificultar muito o meu dia a dia como gestor, como responsável por segurança naquela empresa, né? Se eu não tiver processos bem definidos, ferramentas adequadas, que é o que a gente quer mostrar aqui para vocês hoje, eu olho para um cenário de controle ineficaz, tá? A ausência desses processos dificulta muito o monitoramento e auditoria dessas identidades, em específico as identidades privilegiadas, que são as que a gente considera de forma mais crítica para as empresas, tá? Quando eu olho para um cenário de visibilidade limitada, controle ineficaz, as minhas ameaças elas só aumentam, pessoal, tá? Sejam ameaças internas, sejam ameaças externas envolvendo o cenário de terceiros. Conheço muita empresa que tem terceiros acessando o ambiente daquela empresa e tornando o dia a dia ali totalmente privilegiado, ou seja, eu vou entregar uma identidade privilegiada para o meu terceiro, e isso só vai aumentando ali o nível de risco que aquela empresa pode sofrer no dia a dia, né? Pode ser elevar a um incidente de segurança, tá? Então a gente se preocupa bastante quando a gente entra em algum projeto para analisar, deixar de uma forma bem métrica o tipo de ameaça interna que existe naquela empresa. E dando uma dica, pessoal, quando a gente olha para esse cenário de ameaça interna e externa, a gente consegue medir de forma muito mais estratégica o retorno de investimento para entregar isso para o board, o ROI, de diminuição de ameaças internas e externas, ele é muito plausível e é muito visível quando a gente começa a medir isso desde o começo, tá? E tem muita empresa que sofre, né, como eu comentei, com a área de regulamentações, né? A conformidade, às vezes, ela é muito complexa para se adequar. E quando eu faço isso sem tecnologias, sem especialistas, sem confiar ali numa empresa para ajudar o meu dia a dia, torna-se um cenário muito complexo, tá? Isso pode trazer como uma certa dificuldade ali para as empresas. Beleza, entendi o que é o acesso privilegiado, os riscos, a importância, sei dos desafios. Agora, como que eu faço tudo isso acontecer? É aí que entra o conceito de PAN dentro da área de segurança de identidades no mundo de cyber, tá, pessoal? Para quem não conhece, para quem está vendo pela primeira vez, PAN é a sigla Privileged Access Management, ou gerenciamento de acesso privilegiado, como eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, é o conceito de eu ter uma tecnologia para fazer a gestão, segurança, auditoria e compartilhamento de acessos privilegiados, tá? E o conceito em si por trás de PAN, ele olha não só para entregar o acesso privilegiado para o meu colaborador, mas também auditar aquele acesso, tá? Quando eu faço isso no meu dia a dia, quando eu tenho uma solução de PAN no meu dia a dia, os benefícios são imensos, pessoal. Quando a gente fala para cenário de proteção de identidade, tá? Eu já vi empresas criarem políticas de segurança focada em identidade privilegiada a partir de uma solução de PAN que foi implantada naquela empresa. Isso é uma dica aí
aproveito para compartilhar com vocês. Então, tem bastante benefício que eu trouxe aqui para comentar. Reduzir risco de segurança é algo muito importante, é algo que todo mundo quer reduzir risco, tá? O board quer reduzir risco de segurança, então é algo muito fácil para comentar com eles. A gente quer entregar projetos que vão simplificar a gestão de acesso, afinal, tem muita gente que não tem braço, que às vezes é um pouco difícil de fazer toda a política de gestão da empresa, auditar todos os acessos. Então, a gente quer olhar para um cenário de simplificar essa gestão. Tá? Então, mesmo você, que às vezes é um braço único ali na empresa, não pense que você tem que crescer para olhar para uma segurança de identidade privilegiada. Tá? A partir de agora, você já consegue fazer isso. É só escolher ali cenários de soluções que vão te ajudar de fato a simplificar e fazer com que o seu dia se torne mais produtivo. Tá? Garantir a conformidade regulatória, já comentei aqui. Tá? Existem alguns aspectos chaves que eu vou trazer para vocês hoje sobre quais são os principais cenários que a gente tem que olhar para uma solução de segurança de identidade focada em acesso privilegiado. Tá? E a gente tem que definir todo o propósito para aquele projeto. Ou seja, o que eu quero proteger, quais são os tipos de acessos privilegiados que eu quero proteger, quais são os tipos de dados que eu quero proteger. Às vezes, já vi empresas chegarem até a Vault1 e falar, eu quero usar a solução da Vault1 para não deixar que o meu colaborador remova arquivos ou itens do meu Drive. Já vi isso acontecer. Então, a ideia de cada projeto é determinar qual é o propósito, qual que é o tipo e qual que é o tipo de ROI que aquela empresa está esperando, que aquele board está esperando, que você está esperando, né, ao investir numa solução como essa. Ah, beleza. Quais são os caminhos que eu tenho que seguir, né? Qual que é a estratégia de gerenciamento de acesso que eu preciso implementar? Existem outras até, né? A gente pode ficar falando aqui o dia inteiro, mas eu gosto sempre de comentar que não tem uma resposta correta para isso. O próprio time da Trust aí depois pode comentar, vocês vão entender isso ao decorrer do dia, né? Eu tenho um cenário de uma empresa que ela tem que ir para uma solução de IAM primeiro, ou que ela tem que ir para uma solução de PAM primeiro. Isso vai variar bastante, pessoal, vai variar muito. O importante é definir o propósito, como eu comentei, né? Qual é o melhor caminho com base no meu cenário atual? O que eu tenho hoje de braço para implementar? Como que funciona o meu dia a dia? Eu já tenho políticas de identidade criadas, eu já tenho um cenário de identidade minimamente maturado ali. Então a gente faz algumas perguntas, a gente compartilha um monte de dica para indicar se para você talvez seja melhor seguir no caminho AM, seguir no PAN. O que a gente espera que as empresas olhem é que elas tenham as duas soluções debaixo do braço. Porque mesmo se eu olhar para um cenário de PAN, ainda falta eu analisar todo o meu ciclo de vida da identidade, que é o que a IAM, que é o que o IAM olha, que é o que o IAM entrega. E mesmo se eu for somente para o cenário de IAM, eu deixo de fora as minhas identidades privilegiadas. O acesso privilegiado que eu quero cobrir, que eu quero proteger, que eu quero elevar o nível de segurança. Então, olhem para os dois caminhos quando vocês forem definir uma política de gerenciamento de acesso e quais vocês devem implementar. A gente tem que olhar tanto para o ciclo de vida das identidades, que é o que um dos discursos principais do IAM em si, e também temos que olhar para o cenário de identidade privilegiada, tá? Só para deixar isso bem claro. Quero também comentar com vocês sobre alguns componentes chaves, algumas funcionalidades chaves de uma solução de PAN, quando vocês forem olhar para esse mercado, tá? Existem diversos tipos de cenários, de soluções aqui, mas eu acho que é super importante a gente analisar e olhar para alguns em específico, tá? Primeiro de tudo, quando a gente fala de acesso privilegiado, eu estou falando de credenciais privilegiadas. Então, eu tenho que olhar para uma solução que me permite armazenar essas credenciais de forma segura, o famoso cofre de senhas, né? Soluções de PAM precisam ter repositórios seguros para armazenar uma credencial e garantir que ela esteja disponível a qualquer momento. A maioria dos cenários de PAM utilizam HSM como um Hardware Secure Module, né, para armazenar esses dados que são mais sensíveis para aquela empresa, desde o armazenamento de senhas até chaves, certificados e por aí vai. Tá? Eu tenho que olhar para um cenário de auditoria, afinal, eu estou armazenando as minhas credenciais, as minhas identidades privilegiadas em uma solução
e eu tenho que ter auditoria por trás disso, tá? Ah, Gabriel, qual que é o tipo de auditoria que eu estou querendo aqui? Vai depender muito do tipo de projeto que você está esperando ter um retorno. Porque eu posso dizer que você vai ter uma auditoria focada em quem acessou o quê, quando e onde, ou você pode olhar para um cenário mais robusto de auditoria, chegando até a gravar o acesso, tá? Então, se o fulano de tal fazer um acesso a um switch, a um servidor Linux, a um servidor Windows, passando pela estratégia de PAN que a gente implementou, eu consigo chegar até gravar o acesso, gravar em tela tudo aquilo que foi feito, inclusive o comando de tudo aquilo que foi digitado. Então, o tipo de auditoria que eu recomendo vocês olharem, que eu recomendo vocês analisarem e quererem no projeto de vocês, é desse nível de robustez, tá? A gente quer saber o que o fulano de tal fez durante aquele acesso, como que ele fez, quais foram os caminhos que ele tomou para fazer uma configuração X e por aí vai. Então, queiram um nível de auditoria avançado para proteger a sua identidade privilegiada. Tá? Dentro do meu acesso de identidade privilegiada, eu também recomendo a implementação de um MFA. Tá? Afinal, é super importante e virou uma obrigação. Hoje já não é nem mais um diferencial, né? É uma tecnologia de MFA disponível ali para eu proteger a minha identidade privilegiada. Então, quando eu olho para um cenário de MFA, parece ser uma coisa tão simples hoje, mas ainda assim é algo extremamente importante, tá? Afinal, tem diversos exemplos aí no mercado, eu não vou comentar nomes, de empresas que tinham políticas muito bem definidas de segurança de identidades, só que em uma ou outra identidade esqueceu de habilitar o MFA e teve um incidente de segurança, alguns aí muito famosos. Depois, quem quiser me chama que eu posso compartilhar ali alguns cases. E então o importante disso tudo é que vocês precisam habilitar MFA, precisam olhar para soluções que focam o discurso de MFA, não focam somente no acesso seguro, mas também em garantir que quem está realizando aquele acesso é realmente quem deveria ter aquele acesso. Tá? É, RBI talvez seja uma sigla aí que nem todo mundo conheça, mas que é muito importante de comentar, tá? Para quem está vendo pela primeira vez, é a sigla de Remote Browser Isolation, tá? É um diferencial aí muito importante que a gente enxerga que o mercado de PAN precisa e que nós já entregamos isso, tá? Afinal, dentro da área de solução de segurança para identidade privilegiada, muitas dessas identidades privilegiadas são sistemas web. Tá? Quem não tem ali um sistema web, uma aplicação web, que eu tenho uma console administradora ali, seja do Firewall, seja de um sistema X, até mesmo da área de marketing, por exemplo. Então, eu tenho identidade privilegiadas aos montes em sistemas web. O melhor cenário que eu tenho para entregar o melhor tipo de acesso possível em uma identidade privilegiada de um sistema web é utilizar uma solução de Remote Browser Isolation. Tá? Como funciona isso na prática? Ao ter essa tecnologia, eu faço com que o meu acesso naquele sistema web seja feito de forma isolada. Tá? A gente consegue emular um navegador isolado, virtualizado, dentro do navegador daquele mesmo usuário. Obviamente que de uma forma transparente, sem ter que fazer o usuário trocar de navegador, para ele, parece que ele está usando o próprio navegador dele. Mas ali nos bastidores, eu estou emulando um navegador virtualizado, configurado e hardenizado, seguindo aí algum dos principais frameworks do mercado. E aquele acesso naquele sistema está sendo feito de forma totalmente isolada. Tá? Isso traz muita vantagem, muito benefício e resolve diversas dores que a maioria das empresas possuem. Por exemplo, quem aqui não sofre com empresas de usuários gravando sem navegador, né? Quem aqui não já sofreu com algum usuário instalando uma extensão que não deveria e aumentaria a vulnerabilidade do browser dele? Ou quem aqui não sofreu com aquele usuário que diz que é hacker e a única coisa que ele faz é abrir a ferramenta de desenvolvedor para trocar o type do source code HTML da página? Então, a gente consegue resolver exatamente esses tipos de dores quando a gente fala para um cenário de RBI, de Browser Isolation, de acessos isolados, virtualizados, e que ao final daquela sessão, todo aquele acesso que foi feito, ele não vai mais existir. Então, o meu browser não vai guardar cache daquilo,
eu não tenho como compartilhar cookies externos, o meu browser não vai guardar a senha de nenhuma sessão ali que foi feita, e eu estou auditando aquele acesso, gravando em tela o que está acontecendo durante aquela sessão. Tá? Então, olhem para isso. Parece que o RBI olha para um outro cenário, mas é importante vocês terem um cenário de RBI dentro da segurança de identidades privilegiadas para vocês. Políticas de acessos, a gente começa a olhar para isso, principalmente políticas de Zero Trust. Tá? Dá para falar bastante aqui sobre políticas de acesso, principalmente se você já tem um IAM. Porém, não quero me estender muito aqui, só quero reforçar a importância, principalmente olhando para o cenário de Zero Trust, de entregar o tipo de acesso que somente aquele usuário deveria ter. Nada mais, nada menos. Tá? E a área de reports. Né? Eu tenho que ter dados, olhar para esse dado de acesso, de cenários genéricos, de tudo aquilo que foi utilizado pelo meu usuário, pelos meus administradores, e eu conseguir compartilhar esses dados com o meu board, ter um reporte ali bem definido, isso vai fazer muita diferença na gestão dos teus acessos. Como que são algumas das principais dicas quando a gente fala de implementação de um PAN? Tá? O caminho ele vai variar de projeto para projeto, de empresa para empresa, mas eu aproveito para comentar algumas dicas aqui, pessoal. Então, identifiquem as contas privilegiadas, esse é o passo zero, não muda isso aqui é a única coisa que não muda de projeto para projeto. A gente tem que definir quais são os acessos privilegiados que eu quero proteger, tá? Aonde eu vou proteger esses acessos, ou seja, eu vou colocar isso no cofre, que eu comentei, seja no cofre de senhas ali, no HSM que vai proteger todas essas identidades privilegiadas. Quais são as identidades privilegiadas que eu vou rotacionar as senhas automaticamente, tá? Eu gosto muito de, nesse começo de projeto, de definir o nível de criticidade de cada acesso privilegiado, porque eu consigo habilitar a rotação de senha para os acessos que são mais críticos, só que talvez eu não precise habilitar para tudo, tá? Aí vai variar bastante. E também define um workflow, talvez um fluxo de aprovação. Enfim, tem muitos caminhos aqui que a gente pode seguir, tá, pessoal? Aplicar controle de acesso, tá? Afinal, eu vou usar a tecnologia do PAN para fazer isso. Monitoramento e auditoria, eu vou começar a definir quais são os tipos de acesso que eu quero monitorar, que eu quero auditar. Vou começar a elevar ainda mais os meus workflows, os meus fluxos de aprovação, tá? Então, eu olho para isso em uma tecnologia de PAN, e nada mais nada menos, o lado humano, ele tem que ser olhado. Ele tem que ser treinado, conscientizado. Então a gente foca muito no nosso discurso em treinamentos. Afinal, não é só entregar uma tecnologia ali à disposição na mão do usuário. Ele tem que ser treinado, ele tem que entender qual que é a importância daquilo. Então a gente foca muito no nosso discurso em treinamento. Tá? E eu acho que é muito importante as empresas analisarem isso também. Aí, quais são alguns dos benefícios do PAN, né? A gente olha dentro do ecossistema IAM em si. Imensos, tá? A gente para de olhar somente para uma linha de ciclo de vida de identidade e começa a olhar para os acessos que são os mais críticos daqueles sistemas, daqueles ativos, tá? Então, visibilidade, monitoramento, conformidade com certas regulamentações, operações automatizadas mais simplificadas, mitigação de risco. Tem bastante benefício quando a gente fala de entregar um cenário de PAN ali para o meu dia a dia. E também, as duas soluções, elas conversam entre si, pessoal. O indicado, o principal ideal é que o PAN ele esteja alinhado com o IAM que eu já tenho, ali para as empresas que já possuem soluções de IAM. Né? Eu entro com os dados de usuários e permissões e começo a criar automações, auditoria, monitoramento, gravação de todos os acessos que o IAM ali está considerando como um usuário privilegiado. E, no final das contas, o que a gente quer? Elevar a segurança, elevar a conformidade da empresa com certas regulamentações e ter um cenário de políticas de identidade privilegiadas, mas bem definidas. E, pessoal, para finalizar, eu queria comentar com vocês algumas tendências e perspectivas ali que a gente está lidando muito no nosso dia a dia, tá? Comentando, não dá para a gente falar de todas, né? Mas comentando algumas que a gente vê bastante, a própria adoção de IA, né? A possibilidade de utilizar IA generativa dentro da minha gestão de acesso privilegiado vai ser um diferencial muito importante. Tá? Acompanha as redes sociais da Vault1, a gente divulga bastante coisa sobre isso. A adoção de identidade as a service, tá? Algo que vem como total crescente da minha nuvem, faz sentido eu olhar. Então, sair de um cenário de provedor de identidade on-premise para um cenário de IDaaS é algo muito importante que a gente vê ali que
o mercado está indo, as conformidades estão cada vez mais presentes e obrigando cada vez mais as empresas a irem para um cenário de regulamentação, tá? Então, estejam cientes de que vocês têm empresas que vão ajudar vocês a estarem em compliance com tais conformidades, tá? Pessoal, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Aproveito para deixar o meu e-mail à disposição, caso alguém queira tirar alguma dúvida, caso alguém queira comentar alguma coisa. Sou bem ativo também no meu LinkedIn. Se alguém quiser, só chegar lá, vamos trocar umas ideias. Gosto de falar bastante aí sobre o mercado de segurança de identidades. E time Trust, agradeço bastante a oportunidade. Espero que vocês aí todos estejam ouvindo até agora e tenham gostado. Oi, Gabriel, obrigada. Temos duas perguntas, tá? Opa. A primeira aqui do Gonçalves. Em um ambiente com a auditoria e IGA, como funciona a integração PAN e IGA, mantendo o IGA como ponto focal para uma auditoria? É uma integração muito comum. Gonçalo, né, Alessandro, você comentou? Gonçalves. Gonçalves. O Gonçalves, é uma pergunta muito boa e é uma coisa muito comum no dia a dia, tá? Até para quem já tem um nível de maturidade ali bem definido. Porque o PAN, ele já entrega um nível de auditoria que ajuda muitas empresas. Só que quando eu olho para colocar um cenário de IGA, de governança de identidade, trabalhando em conjunto com o PAN, aí eu tenho o nível ideal de auditoria, tá? Por quê? O PAN, ele vai focar muito nos acessos, muito nas entregas, nos entregáveis, tá? No usuário fazendo o acesso de fato ali que ele deveria ter. E todos esses acessos, todas essas auditorias, ao invés de eu focar nas limitações que o PAN tem para certos tipos de auditoria, eu olho para um cenário de IGA, eu tenho ali um nível de conformidade ainda mais elevado. Por isso que muitas empresas têm muito mais facilidade para fazer políticas de segurança de identidade privilegiadas quando elas têm uma solução de IGA por trás, tá? Então, fica a dica aí, é uma solução extremamente ideal para quem quer elevar o tipo de auditoria quando a gente fala de acesso privilegiado, tá? E de fato funciona muito bem. E aí, quando a gente coloca PAN, IGA e IAM, e aí é outro nível, tá? Aí é outro nível, e a segurança de identidade, de fato, é quase, praticamente zero brechas aí, né? Tá ótimo, Gabriel. A gente só tem tempo para mais uma pergunta. A pergunta do André, deveríamos considerar acessos temporários, conseguindo gerenciar concessão e revogação com o tempo somente durante o uso do recurso, ou isso pode afetar o operacional das empresas? A ideia é que você olhe para o cenário de identidade privilegiada, todos esses tipos de acessos. Vou dar aqui alguns exemplos que a gente vê no dia a dia. Tem empresa que contrata muito fornecedor, tá? A gente tem muito cliente que tem fornecedor com acesso temporário ao ambiente da empresa, tá? Principalmente empresas da área da saúde, que coincidentemente é um dado que o Carlos trouxe ali, que é um dos que está no top ali, né? Quando eu olho para um cenário de um terceiro, mesmo que ele tenha que fazer algum tipo de acesso, por menor que seja o privilégio, eu tenho que fazer uma configuração no SQL da empresa. Foi contratado ali para reestruturar uma tabela, por exemplo. Isso já considera uma identidade privilegiada. E eu tenho que auditar aquele acesso no dia a dia. E eu uso o PAN para fazer a auditoria desse acesso. Tá? Eu uso o PAN para saber o que o meu terceiro está fazendo no meu dia a dia, para controlar através de workflow a data e hora daquele acesso. Muitos terceiros vendem o serviço deles de acessos com base em horas. Então, eu vou acessar ali o ambiente da iTrust por 5 horas, por exemplo. E eu coloco toda essa regra de workflow e de janela de acesso para dentro do meu PAN, para acompanhar e permitir que ele acesse somente naquele horário que foi contratado. Isso evita até, às vezes, algum custo extra com hora extra. Já vi algumas empresas sofrerem com fornecedores querendo cobrar hora extra, sendo que ele não fez nada naquele hora extra. Já vi isso acontecer. Só que quando a gente coloca um cenário de auditoria e conformidade dentro de um workflow, de um PAN, isso não acontece. E eu tenho a auditoria e ciência em saber tudo que aquele terceiro fez dentro de um acesso, seja para mexer no meu banco de dados, no sistema web X, para fazer uma configuração no servidor X também. Então,
É muito importante não deixar de fora todos os acessos de terceiros, considerem eles como acesso privilegiado também, afinal, são pessoas acessando o ambiente da empresa de vocês, e o PAN vai ajudar muito a auditar esse tipo de acesso.